daqui a 10 anos pode não existir. E o que você tem feito hoje? A grande reflexão para nós é como você tem vivido a sua vida hoje. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler o verso de número 11. E esse é um trecho muito interessante para nós entendermos o contraste que o autor aqui vai colocar entre as circunstâncias da vida, da brevidade da vida, sendo passageira, sendo efêmera, com a realidade do ser humano, da criação de Deus. Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então percebam aqui que o autor ele já inicia o verso dizendo, olha, Deus é o criador de todas as coisas. E tudo aquilo que Deus cria é bom, é formoso. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Percebam que a vida ela não acontece ao acaso, mas segundo o desígnio de Deus, segundo o plano de Deus, segundo aquilo que Deus determinou para cada um de nós. E esse trecho aqui, pôs a eternidade no coração do homem, ele é essencial para compreender por que as coisas temporais da vida, neste mundo, que o autor chama de debaixo do sol, não podem dar satisfação completa. E isso porque, embora todo ser humano, eu e você, nós sejamos mortais, nós sejamos finitos, temos uma data de início e uma data de fim, porém, existe em nós uma porção que é eterna, que é a porção espiritual, que viverá eternamente em algum lugar, ou na glória eterna com o Senhor, ou no tormento eterno. Então nós devemos começar a refletir acerca da nossa vida sobre essa perspectiva, da perspectiva de eternidade, de que nós somos eternos. E o que nós fazemos neste mundo, nós vamos colher na eternidade, sendo na glória com o Senhor Jesus ou em tormento eterno. E a única fonte de satisfação para essa eternidade que há dentro de mim, que há dentro de você, é o Deus que é eterno. Só o eterno, só o Deus eterno pode preencher esse vazio que há dentro de nós, pode suprir essa eternidade que há dentro de nós. Experiências prazerosas, aquisição de bens nunca poderão dar satisfação plena. Por quê? Porque não são eternas. Nós temos momentos de alegria, temos momentos de prazer, momentos de satisfação, mas esses momentos terminam. Não é verdade? E viver dessa maneira, não. Experiências, prazeres, tudo isso viver assim é loucura. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso em uma das suas parábolas. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abram lá, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então percebam aqui que está tendo uma disputa entre dois irmãos. E um chega diante de Jesus falando: olha,
mestre, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. Eu quero ter minha parte. Verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Verso 15. Então lhes recomendou. Vejam aqui a recomendação de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Vamos ler novamente a recomendação de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem aqui ser humano, vale para as mulheres também, não consiste na abundância dos bens que ele ou ela possui. 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: isto farei, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então percebam aqui o cenário que o Senhor Jesus nos apresenta. Um homem possuía um campo, ele investiu nesse campo, o campo produziu abundantemente. Tão abundantemente que os frutos dessa colheita não caberiam no celeiro atual que ele tinha. Então vamos aí fazer trazer um exemplo. Se o celeiro dele era de 100 metros quadrados, não cabia. Então ele pensou: não, eu vou destruir esse de 100 e vou construir um celeiro agora de 300 metros quadrados. Aí vai caber tudo aquilo que eu recolhi. Verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, o que tens recolhido, o que tens ajuntado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então percebam aqui que aos olhos de Deus, como eu disse anteriormente, viver dessa maneira é loucura. E aí fica a reflexão para nós. Será que nós temos sido loucos a chegar a este ponto de trabalhar, de ter os frutos e de juntar, ostentar, simplesmente para ter? No verso 21, diz aqui qual que deve ser a recomendação para nós. Nós devemos ser ricos para com Deus, não entesourar para nós mesmos, mas mostrar a nossa riqueza espiritual, a nossa riqueza interna. Conseguem perceber como a busca por vaidade, como ela é um ciclo sem fim, que apenas alimenta frustração e descontentamento? Essa pessoa que tinha tudo, mas ainda assim ela estava frustrada, ela estava descontente. Irmãos, vamos ser realistas, vamos falar a verdade aqui. Nós também somos assim. Um exemplo, né? Se hoje eu tenho um emprego, um salário onde eu ganho 2.000 e estou vivendo bem, mas ainda assim eu não estou satisfeito. Eu vou querer um emprego com 5.000. Aí eu chego nos 5.000. Não, agora é 10.000. Aí eu vou para o 10.000. Aí depois não, 15.000, 20, 30. Novamente, vou deixar isso muito claro, vou ressaltar para vocês: não há problema nenhum em crescer profissionalmente, em estudar, em crescer dentro da sua empresa e, consequentemente, o salário vai aumentar. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós colocamos o nosso propósito de vida nestas coisas. Não deve ser assim. Isso é uma evidência de descontentamento.
de frustração. E é muito interessante que na sequência aí de Lucas, nos versos seguintes, especificamente no 33 e no 34, o Senhor Jesus vai dizer: fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então percebam aqui que a recomendação de Cristo para nós é fazer bolsas que não desgastem, fazer depósitos que não vão se destruir, que não vão se desfazer. Aqui é uma figura de linguagem. Tesouro inextinguível nos céus. É esse tipo de tesouro que nós devemos buscar crescer em nós, buscar aumentar em nós, armazenar, desenvolver. A busca por prazeres deste mundo, por fama, por reconhecimento, glória, bens e riquezas, são formas de vaidade, de uma pessoa que é vaidosa. Mas agora nós vamos ver uma outra maneira como a vaidade também se manifesta. Abram lá Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31, vamos ler o verso 30. Diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vã e vaidade são palavras sinônimas. No hebraico, no original, é a mesma palavra, aquela evel, que nós vimos. Esse provérbio, ele nos ensina que assim como a riqueza e bens que acumulamos são passageiros, têm fim, a beleza física é também como um sopro. Ela é passageira, ela vai acabar. A verdadeira beleza e valor, ela vem do temor e da sabedoria que vem de Deus, não da aparência externa. Esse é o ingrediente principal da mulher virtuosa e também, por que não, do homem virtuoso. Nós devemos focar nossos esforços, nossas vidas em desenvolver o homem ou a mulher espiritual que existem dentro de nós. Essa nova criatura que há em nós regenerada em Jesus Cristo. Vamos ler outro texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, vamos ler os versos 3 e 4. Vejamos aqui a orientação do apóstolo Pedro. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebam que aqui nós somos encorajados a focar no desenvolvimento de um caráter interno da espiritualidade cristã, em vez de nos adornarmos com objetos. Irmãos, mais uma vez, entendam que o problema não está nos enfeites em si, mas na motivação, no propósito pelo qual os usamos. Não tem problema nenhum a mulher e o homem, se cuidarem,
fazerem exercício físico, cortarem o cabelo, cortarem a barba, as mulheres se pintarem com maquiagem, utilizarem colares, brincos. Não tem problema nenhum isso. O grande problema é por que nós fazemos isso. É para chamar a atenção do outro? É para poder ostentar? Olha, eu tenho aqui um brinco de ouro, eu tenho aqui uma corrente de ouro. Qual é o propósito pelo qual nós usamos esses objetos, esses enfeites? A grande questão é essa. Para tudo na vida, nós vimos que é assim, para a aquisição de bens materiais, de riquezas, e conosco também com os cuidados que nós temos conosco, que nós devemos ter conosco. Então nós vimos que a vaidade ela pode se manifestar de diversas formas. E surge a pergunta, diante de tudo isso, Bernard, como eu posso fugir da vaidade? Como não ser vaidoso? Como não ser vaidosa? Vamos entrar aqui em algumas características, alguns passos. O primeiro deles é cultive a humildade. Reconhecer que aquilo que temos, aquilo que somos, vem de Deus, é a base de todas as coisas. Nós devemos reconhecer que se eu tenho tal condição de vida, se eu tenho X de dinheiro na minha conta bancária, se eu tenho o carro X, o carro Y, a casa X, a casa Y, o apartamento, vem de Deus. Entender isso, reconhecer isso, nos mostra, é uma evidência de humildade. Outro passo, busque a sabedoria divina. Sabedoria, ela é descrita lá em Provérbios 8, verso 11, como melhor do que todas as joias e tudo que mais se deseja, nada se pode comparar a ela. Nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, obviamente, não a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, conhecer as obras de Deus, os ensinamentos de Deus, conhecer na palavra de Deus aquilo que Ele nos ensina, como nós devemos viver para Ele neste mundo. Outro passo, mantenha o foco em Deus, direcione suas ações para glorificar a Deus, não a si mesmo. Que é o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então, se você estuda, estude para a glória de Deus. E aí o Senhor vai te abençoar. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. O Senhor vai te abençoar. Vai te prosperar. Se você é pai, se você é mãe, faça isso para a glória de Deus. Se você tem boas condições financeiras, utilize-as para a glória de Deus. É assim. A gente acha que é difícil, mas na verdade é muito simples a orientação para nós. E outro passo é valorize o interior. Nós devemos desenvolver uma vida de piedade. É aquilo que foi dito. Nós somos seres humanos, mas em nós há uma porção que é eterna. A vida neste mundo vai acabar, mas e no mundo por vir? Qual será a sua realidade espiritual? Qual será a minha realidade espiritual? Em algum dos lados nós estaremos. Ou na glória eterna, desfrutando com o Senhor, ou em tormento eterno. Por isso nós devemos desenvolver uma vida de piedade, uma vida de santidade. E vamos ler um texto bíblico que nos impulsiona, que nos exorta a fazer dessa maneira. Abram lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 6.
1 Timóteo, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então vamos aqui já destacar duas palavras: piedade e contentamento. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Alguém aqui que nasceu trazendo alguma coisa? Nem com roupa nós nascemos. Nós nascemos de mãos vazias. Nós não trazemos nada quando vimos a esse mundo. E da mesma forma, quando partirmos dele, não levaremos nada. 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então percebam aqui que Paulo estabelece uma régua. Se você tem o que se vestir, se você tem sustento, se contente com isso. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então percebam aqui a capacidade, que a ganância, que a avareza, que a busca por coisas pode nos trazer. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então percebam aqui que o problema é o amor ao dinheiro, não ao dinheiro. A gente entra naquela questão que eu disse, do propósito pelo qual nós temos aquilo. O que nós fazemos com aquilo. Essa é a grande questão, é a reflexão para nós. 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que a recomendação para nós é foge. Foge disso. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Está muito claro, o que Paulo nos ensina aqui acerca daquilo que nós devemos almejar nesse mundo. Que são o quê? Características internas, desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, no conhecimento, na graça do Senhor. Nós vimos lá em Eclesiastes muitas orientações, muitos ensinamentos, muitas exortações para nós. E esse livro nos ensina que tentar encontrar satisfação, contentamento naquilo que é temporário é como correr atrás do vento. Você está correndo atrás de algo que não é seu, que não vai ficar com você eternamente falando. Nós devemos sim, como eu disse, estudar, trabalhar, casar, ter famílias, procurar crescer profissionalmente, mas para a glória de Deus. Deus nos dá bênçãos nesse mundo para que nós desfrutemos delas. Nós devemos desfrutar das bênçãos de Deus, daquilo que Ele nos concede, porém cientes de que elas vão ter fim, de que elas vão acabar. A pessoa que faz do seu casamento, por exemplo, o seu propósito de vida, essa pessoa está correndo atrás do vento, porque o casamento um dia vai acabar. Um vai morrer, o outro vai morrer. E não vai ter mais casamento. Mesma coisa com família. Quem coloca o objetivo de vida na família, eu preciso ter a minha família. Eu preciso aqui cercar minha família. Minha família é tudo. Minha família, 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 família. A família vai acabar. E o que vai ser quando acabar? O que vai ser de nós? Aonde nós colocamos o nosso coração? O Senhor Jesus falou, ali estará o nosso tesouro. Por isso nós devemos nos aplicar
ao conhecimento de Deus, à piedade, ao desenvolvimento da nossa salvação, desfrutando sim das bênçãos de Deus, das dádivas que Ele nos concede nesse mundo, mas reconhecendo que Ele é o doador gracioso de todas as bênçãos. Aquilo que eu adquirir nesse mundo não é porque eu sou bonzão, não, porque Deus me abençoou, porque Deus me sustentou, porque Deus me deu inteligência, sabedoria e etc. Nós devemos buscar viver uma vida, acima de tudo, de piedade, reconhecendo que aquilo que temos ou que viermos a ter é pela graça de Deus. E dia após dia revestindo-nos de Cristo, sabendo que isso é o que vai permanecer, isso é o que vai ficar. As qualidades internas, as qualidades interiores, nossa vida espiritual é o que vai permanecer nesse mundo. Portanto, que Deus nos ajude, que Ele nos livre da vaidade dentro aí de todo esse espectro que nós vimos, que a vaidade se manifesta de várias formas, que Ele nos livre de todas elas, que nós sejamos humildes, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E que nos revistamos de Cristo, desenvolvendo as virtudes espirituais internas e interiores, porque somente assim nós poderemos viver para a glória do Senhor nosso Deus. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro? Ô, Bernardo, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, e tentando fazer um resumo para mim, né? Eu gosto muito dos conceitos, falo isso sempre aqui com os irmãos. Eu gosto sempre de ter um resumo do conceito, assim, de uma frase, né? E para mim fica a questão da vaidade como o foco em tudo aquilo que não é eterno. Sejam coisas grandes ou coisas pequenas, né? Eu estava me lembrando, eu e minha esposa, nós criamos um lema lá em casa, logo no começo do casamento, e eu sempre falava assim, fazia a pergunta para ela: vale a pena estressar por isso? Então a gente começou a pensar sobre coisas pelas quais valia a pena discutir, no bom sentido, né? Discutir no bom sentido. E aí a gente vai percebendo que se a gente não vai fazendo esse filtro, a gente acaba sendo atormentados por muitas dores. Eu tenho refletido bastante sobre a vida, e se nós pararmos para fazer uma reflexão honesta, nós vamos perceber que grande parte das angústias que padecemos hoje, das preocupações, das ansiedades e outras coisas, elas são o reflexo daquilo que nós mesmos estamos cultivando. Porque nós estamos colocando muitas vezes o foco nas coisas erradas, discutindo por coisas secundárias e terciárias, e esquecendo aquilo que é prioridade, Essencial. O que é essencial. Então é interessante como que a Escritura nos aponta o caminho para a felicidade a partir do essencial, do básico, daquilo que tem propósito. Todo o resto são roubadores de propósito. Bem interessante isso. Só uma observação. Ok, mais alguém? Mais alguma observação? Mais algum comentário? Não? Então vamos encerrar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento de aprendizado da Tua Palavra. A minha oração, a nossa oração é que o Senhor nos livre da vaidade em todas as suas formas. O Senhor é aquele que sonda corações e mentes. O Senhor conhece o que se passa dentro de nós.
Por isso pedimos, ó Deus, desvia os nossos pés do caminho da falsidade, do caminho da vaidade, do caminho do erro, do caminho do pecado, e firma os nossos pés em teus caminhos, que são caminhos de santidade, caminhos de justiça, caminhos de vida eterna, que nós possamos andar, viver neste mundo, não buscando acumular para nós mesmos, mas acumulando tesouros nos céus, vivendo neste mundo, brilhando na glória do Senhor, refletindo a luz de Cristo, que as características de Cristo sejam cada dia mais presentes em nós, ó Deus. Estampa em nós o caráter de Cristo. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, que andam em seus caminhos, que seguem os seus ensinamentos. Olha para dentro de nós, Senhor, livra-nos da vaidade, de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Ajuda-nos a desenvolvermos as qualidades espirituais, porque estas são eternas, e do Senhor receberemos a recompensa eterna, a coroa da vida que está reservada a cada um que for fiel até o fim. Pedimos que o Senhor continue conosco no restante dos nossos serviços, que o Teu Santo Espírito continue nos guiando, nos orientando, para podermos, ó Deus, oferecer a Ti um culto que seja agradável. E nós sabemos que só é possível Te prestar um culto agradável quando estamos em Cristo. Que Ele permaneça em nós, que nós permaneçamos nele. Para a glória do Teu nome, é o que eu oro e agradeço. Amém.